Olá, tudo bom? Eu falei que tinha uma novidade muito boa pra nós, óbvio. E eu vim hoje contar pra vocês essa novidade. O que acontece? Desde o início do namoro eu me preocupei mais com o casamento, e um monte de ideias pro casamento, pra cerimônia, pra festa, pra tudo. E o Marco sempre pensou mais na casa. A gente sempre juntou dinheiro pra casa, desde o início do namoro praticamente. Mas era algo que a gente achava que não ia conseguir fazer agora, então a gente tava juntando pra casar, ficar nos fundos da casa lá do Marcos, onde os meus sogros moram. E ficar por um tempo, mais 2 anos depois do casamento, que fecharia 5 anos que a gente estaria juntando dinheiro. E fechando esses 5 anos a gente achava que teria um bom dinheiro para dar uma entrada na casa. Mas como teve que comprar o carro e tudo mais, a gente perdeu um pouco da grana e achou então que estava mais impossível ainda. Então a gente olhava a casa, mas a gente pensava que não era algo para agora, a gente nunca imaginava. Mas aconteceu uma coisa muito legal. Minha mãe, conversando com uma conhecida dela da academia, ela descobriu que essa conhecida fazia casas e que estava um preço bom, uma localidade boa, era aqui na nossa cidade mesmo, na minha e dos meus pais. Então nós fomos ver. Eu e o Marcos adoramos a casa, apesar de ser aquelas casas estilo condomínio, mas não eram condomínio. A gente não quer condomínio porque é como se fosse um aluguel. A gente não acha que vale a pena, apesar de ter a segurança, de ter tudo mais. A gente acha que não vale a pena pagar o condomínio. Se é pra isso, então a gente paga o aluguel e não paga mais nada. E a gente não quer ficar pagando o resto da vida. É lógico, a gente vai pagar por um bom tempo agora pra casa que a gente tá comprando. Mas a gente não quer pagar o resto da vida. É a mesma coisa. Sem contar que o condomínio às vezes sobe, e aí tu não tem mais condição de fazer. Enfim, N coisas que não vem ao caso agora. O que importa? Nós fomos ver, a casa era estilo condomínio, aquelas casinhas que é todo mundo um lado da outra, tudo igualzinha. Mas não tinha pátio pra trás, a área de serviço era muito pequena, caberia tipo um tanque e uma máquina de lavar. Mas mesmo assim a gente pensou que não, tudo bem, pra começar a nossa vida, tá bom isso. Enquanto não tiver filhos grandes, tá bom desse tamanho a casa, tá tudo bem. E aí tudo bem, nós estávamos quase fechando o contrato com ela. E o Marcos olhando outras casas só pra ter certeza do valor, se o valor estava realmente dentro do que tá no mercado. Ele descobriu que o valor que ela estava pedindo da casa era o mesmo valor que a imobiliária estava nos pedindo pelo site. E a gente achou meio estranho, porque ela falou que ia dar um desconto, que a imobiliária estava pedindo mais caro e tal. Então a gente decidiu olhar com a imobiliária o que estava acontecendo, por que ela estava pedindo o mesmo valor, mas na verdade o valor da imobiliária estava errado. Então realmente ela estava pedindo um valor bom que a gente poderia pagar. Mas como a gente foi ver a casa dela como se a gente não tivesse visto, nunca tivesse visto nada e tal, a gente aproveitou para ver mais outras 3 casas. Tudo na mesma rua. Uma outra era mais cara e era igual, o mesmo estilo da casa, o mesmo tamanho dos quartos, mesmo tamanho, tudo igual, praticamente. E a outra casa não, a outra casa ela tinha um pátio para os fundos, ela era colocada em maneiras diferentes, os cômodos. Apesar de ser praticamente o mesmo tamanho de casa construída, era diferente a acomodação das coisas, mas ficou muito fofinha a casa e foi muito legal. Era um preço mais caro, a gente fez uma proposta para diminuir o valor, eles aceitaram essa proposta e a gente decidiu então comprar essa outra casa que é maior para os fundos, tem um pátio daí e tem na frente uma garagem maior. Então a gente vai pagar um pouco mais do que a gente pode. A minha mãe até vai emprestar dinheiro pra gente conseguir dar entrada nessa casa. Mas vai valer a pena porque a gente vai poder passar muito mais tempo e vai poder reformar a casa se a gente quiser. Vai ter espaço pra ampliar a casa se precisar. Enfim,
vai ser mais tranquilo, vai ser melhor. Então, é essa a grande novidade. Nós vamos comprar uma casa e eu vou mostrar tudo pra vocês depois. A gente arrumando, porque agora tá tudo matagal lá nos fundos. A gente vai ter que tirar esse matagal todo e arrumar o chão pra ficar bem direitinho. Enfim, tudo isso eu vou tentar mostrar pra ficar registrado tudo que a gente fez na nossa casa antes de ela realmente ser como ela é. Então a gente vai ter que limpar tudo isso, eu vou tentar mostrar pra vocês. E sobre os móveis, a gente já tem algumas coisas velhas da minha mãe, tipo a geladeira que ela usava antes na praia. Enfim, algumas coisas velhas que ainda dá pra se usar. A gente já vai pegar pra nossa casa, né? Estão nos dando. E então a gente não vai ter que comprar todos os móveis, mas a gente vai ter que comprar muita coisa. Uma cozinha completa a gente vai ter que comprar, que a gente não tem nada praticamente, só geladeira e fogão. Mas assim, de armário, essas coisas, tudo a gente vai ter que comprar. E eu vou mostrando também tudo que a gente vai fazendo. Se eu achar que alguma coisa vale mais a pena, sim, eu mostro porque que eu achei que valia mais a pena, pra quem tiver qualquer dúvida sobre casa. E agora, quanto ao financiamento, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou tentar explicar rapidamente como é que funciona. Bom, eu e o Marcos não somos casados e não moramos juntos há muito tempo, não temos comunhão, não temos nada que prove que a gente pode morar junto, vamos dizer assim. Então, a gente tinha ideia de fazer o financiamento, de usar o meu FGTS e o FGTS no Marcos, mas como só ele trabalha e nós não somos casados, nós acabamos optando por deixar só pelo dele, porque eu não podia entrar por não ser casada. Não podia entrar o meu FGTS junto por eu não ser casada. Daí, como o Marcos tá mais tranquilo e é mais fácil dele fazer e tudo, a gente optou por ele fazer. Então ele sabe explicar melhor do que eu. O que eu sei explicar é que no financiamento nós fizemos pela Minha Casa Minha Vida e eles abatem um valor no subsídio do valor da casa. E isso é muito bom, porque você não vai precisar pagar uma parte do que você tem que pagar da casa, dependendo de quanto você der de entrada, depende muito de coisa. Mas o financiamento não pode passar, tipo, você tem que financiar pelo menos 80% do imóvel, ou seja, 20% do preço do imóvel você tem que dar de entrada. Daí a minha mãe está nos ajudando nessa parte, nós temos que dar aquele valor 20% da entrada. O resto tudo vai ser financiado e dentro desses 80% tem o subsídio do governo, onde ele, vamos dizer assim, paga uma parte para ti e você tem que pagar só o restante. Não sei dizer a porcentagem que ele paga, é um bom desconto, vamos dizer assim. Só que o resto do financiamento vai ser parcelado. O máximo de parcelamentos que pode ter é em 30 anos. Então, dentro desses 30 anos, tu tem que quitar essa dívida. Tu pode quitar antes, se tu tiver condições, tu vai pagando por fora a mais do que a parcela vai te pedir. E você pode quitar antes. Se não, você tem os 30 anos para quitar. Então, dentro daquele valor do financiamento, menos o subsídio, o valor que realmente tu vai ter que pagar, ele vai ser dividido em 30 anos. Esse valor, junto com juros, junto com tudo já, porque é óbvio que a gente vai pagar juros. Aí, dentro disso, essa parcela, dependendo do modo que você faz, tem um modo, acho que é modo saque, que a primeira parcela é bem alta e a última parcela é bem mais baixa. Então ele vai diminuindo o número das parcelas. É bom, porque conforme a vida vai passando, a gente vai tendo que gastar mais, por exemplo. Depois vai vir os filhos, vai ter muita despesa, muitas coisas. Então, quanto menor for a parcela, melhor. Mas tem também o modo price, que é o mesmo valor praticamente fixo nesses 30 anos. A gente escolheu o modo price, por quê? Porque esse valor da parcela, nenhuma delas, nem a primeira, nem a última, nem a do meio, nenhuma delas
pode passar de 30% da renda do casal. Como nós não somos um casal, então da renda do Marcos, que foi quem fez, da renda de quem vai fazer. Não pode passar 30% dessa renda o valor da parcela. Então, se a gente fizesse no modo saque, passaria desse valor. E a gente não teria condições, não seria aceito o nosso financiamento. Como a gente fez no modo price, vai ser um valor fixo, a gente vai pagando dentro desses 30 anos e não vai passar desses 30% da renda do Marcos. Existe 2 bancos só, a última coisa para falar, existe 2 bancos aqui, no Rio Grande do Sul pelo menos, que fazem isso, que é o Banco do Brasil e a Caixa. Eu acho que é assim em todos os estados, não deve ter nenhum banco estadual que faça, deve ser só Banco Nacional mesmo. Então, nós optamos por fazer pelo Banco do Brasil, porque a Caixa te encaminha para um correspondente. E o Banco do Brasil não, o Banco do Brasil trabalha tete a tete contigo. Então ele vai lá, ele vai fazer as coisas, tu vai falar pra ele o que tu quer, ele vai fazer as contas, vai ver, dizer se pode ou se não pode. A Caixa não, ela vai te enviar para o correspondente, e o correspondente vai entrar em contato com a Caixa e vai ficar tipo aquele telefone sem fio, né? Então eu achei que isso ia demorar mais, sem contar que nós fomos no correspondente, eles não sabiam dizer direito como é que fazia, eles não nos atenderam muito bem. E no Banco do Brasil nós fomos muito bem atendidos. Não sei se a gente deu sorte ou o que, mas já está pré-aprovado. Como é que funciona isso até de pré-aprovado? A gente mandou já os dados para o banco lá, só falta entregar a papelada, e o Banco Central disse que está aprovado. Agora a gente precisa levar toda essa documentação, precisa ir um engenheiro na casa para dizer que a gente pode morar lá, levar essa informação lá para o Banco Central e o Banco Central vai liberar e aí realmente vai ser aprovado. Então, se o Marcos não fizer nenhuma dívida, o que a gente não vai fazer, a gente está com a casa praticamente pronta, vamos dizer assim, de paga. Agora a gente vai ter que pagar o banco. Então é isso, essas acho que são todas as dúvidas que poderia ter. Se alguém tiver qualquer outra dúvida pode perguntar. Eu acho que é isso. Que a gente seja muito feliz nessa nova casa e que dê tudo certo. Eu venho pra contar depois se acontecer alguma coisa diferente, ou então eu venho pra contar só pra dizer se foi realmente aprovado, esse pré-aprovado ou não, tá bom? Então é isso, beijão, tchau, até a próxima.